Olá pessoal, nossa planta de hoje é a calêndula, conhecida também como malmiquer. Possui o seu nome científico de Calendula officinalis. O nome calêndula é derivado do latim calendulae, que tem como tradução para o português como o primeiro dia do calendário romano. Essa planta ela é nativa das Ilhas Canárias e do Mediterrâneo, muito bem cultivada na Europa meridional e aclimatada aqui nas regiões tropicais, inclusive no Brasil. A calêndula ela é muito cultivada para fins ornamentais e também medicinais, especialmente no sul, e possui algumas ações tanto tradicionais como científicas de modo bem evidente na prática hoje, comprovadas com bastante literatura e artigos científicos. De modo tradicional, essa planta possui indicações como antissépticas microbianas, cicatrizantes, e também ajuda nas questões relacionadas a espasmos do intestino e também como depurativo. Como de modo científico, comprovado, essa planta possui ação especialmente voltada para o uso tópico. Então ela tem comprovação para cicatrização, para herpes, utilizado como antiviral, utilizada também para regiões que estão inflamadas, então pode ser utilizada para cicatrização de feridas, para acnes, que temos aí nas diversas regiões do tórax, da face também, do pescoço e face. E essa é uma planta que não cresce muito, ela tem aproximadamente uns 50 centímetros de altura. As suas flores são as partes utilizadas e é utilizada desde a antiguidade, desde a época da Idade Média, aonde as suas flores foram utilizadas para a Primeira e Segunda Guerra Mundial na tentativa de sanar as feridas causadas nos soldados daquela época. A sua utilização, então, se deve fazendo uso externo no preparado de chá tipo infusão. O melhor horário do dia para colher as flores da calêndula é entre 10 horas da manhã e 4 horas da tarde, respeitando sempre o horário da lua, que a lua recomendada é a lua cheia, onde possui maior quantidade de princípios ativos na planta, isso estimula a produção dos princípios ativos, e também o tempo, a sazonalidade de utilização de colheita deve ser colhida entre abril e outubro do mesmo ano, dando uma pausa aí para que possa repousar e gerar novas flores sem colher. Se vocês colherem nesse período, de outubro até abril, abril a outubro, na verdade, nós podemos então secá-la e deixar armazenado. Tem um detalhe importante, a calêndula, assim que seca, ela deve ser armazenada em freezer por 3 dias consecutivos e depois pode-se deixar a temperatura ambiente, podendo utilizá-la por um período no máximo de 12 meses. Isso se deve a diminuir as larvas ou alguns ovos que estejam nela e que possam matá-los, inativando-os até, para que não tragam um problema de saúde pública para nós. Então, nós aqui temos a planta. A plantinha da calêndula, ela a parte utilizada são as flores, Nós temos 2 tipos de flores aqui. Essa flor aqui amarela e essa flor aqui mais alaranjada. Os princípios ativos estão mais concentrados nessa flor aqui, que é a flor mais alaranjada. Tem maior quantidade de princípios ativos nessa flor aqui do que nessa flor amarela. Isso é próprio de uma variação da calêndula, então vocês deem preferência para as flores especialmente alaranjadas. Esse tipo de flor aqui, porque é onde contém maior quantidade de princípios ativos para fazer uma ação mais adequada do que nós desejamos. Relembrando que as ações são voltadas para os externos, no sentido de cicatrização, no sentido de também melhorar os processos infecciosos e inflamatórios também. Então, nós podemos retirar a flor, a parte da flor aqui, e aí fazer uma lavagem simples, rápida e sem muito fluxo contínuo de água. Somente deixar a água cair rapidamente na parte da frente, onde estão as pétalas, e na parte posterior também, retirando somente as sujidades que porventura estejam aqui nas flores. Após esse período, nós podemos fazer a utilização. O chá que nós vamos preparar é um chá mais concentrado, então para uma quantidade que é a mesma que a gente vem tratando, que é uma palma da mão semi-aberta, que essa vasilhinha está representando isso, e aqui foco a vocês que
temos flores que são alaranjadas e flores que são amarelas, então a gente pode mesclar, mas sempre dando preferência a essas flores aqui que são alaranjadas. E o nosso preparado, a quantidade para esse tanto aqui seria de 250 ml de água. É um chá mais concentrado para ser feita a utilização. Daí pode-se então ferver a água e adicionar a água por cima, né, da planta, que nesse caso são as flores, em uma panela e deixar o recipiente fechado por aproximadamente 5 minutos. Depois de ferver os 250 ml de água para essa quantidade de planta, nós podemos então pegar uma panela de aço inoxidável que não vai deixar resíduos no nosso chá do tipo infusão, colocar as plantas tentando deixar sempre elas para baixo, as pétalas para baixo, nesse sentido aqui, para que a água possa fazer a extração de modo mais adequado. E aí nós podemos então colocar a água que nós fervemos em cima dessas pétalas aqui, das flores, né, com as pétalas, e deixar então em repouso fechado por 5 minutos. Se for necessário virar as pétalas das flores para baixo, né, que faça isso com o auxílio de uma colher, porque vai fazer uma melhor extração delas no produto final. Então nós vamos marcar 5 minutos aqui para depois coar e poder fazer a utilização dessa calêndula aqui do modo mais adequado, que é o uso externo. Depois de esperarmos 5 minutos, nós já podemos então pegar um recipiente, uma peneira, destampar a nossa panela e coar o líquido que nós temos aqui já extraído da nossa calêndula. Depois de coar, nós podemos então adicionar em outro recipiente, né, o líquido que está aqui para fazer a utilização, né, na hora. Ou mesmo utilizar o líquido que está aqui, né, e armazenar em geladeira, tá, para ser utilizado de forma aí durante o dia. Pelo menos umas 3 ou 4 vezes ao dia pode ser utilizado. Então nós vamos adicionar um pouco aqui nesse recipiente para que nós possamos fazer, né, a utilização desse líquido extrator. Temos aqui um algodão, vamos tirar um chumaço de algodão. E como a utilização ela é externa, né, então nós não podemos ingerir, nós vamos simplesmente então molhar esse algodão aqui nesse líquido, tirar o excesso, né, dele, tá? E aí nós podemos fazer a utilização, se você tiver um ferimento, passar na área, né, afetada aqui, tá bom? Sempre na mesma posição, de baixo para cima ou de cima para baixo, para que possa fazer a utilização, ou até mesmo na face, né, em caso tiver aí acne, pode fazer a utilização também. 3 vezes ao dia, lavar o rosto, né, não precisa lavar com um sabão abrasivo, somente com água gelada, se possível, e depois utilizar a calêndula no caso da acne. No caso que seja de herpes, né, que é a utilização antiviral dela, nós podemos então fazer simplesmente a lavagem dos lábios, né, seja a herpes labial ou a região genital, se for uma herpes genital, e fazer a aplicação também utilizando o chumaço de algodão embebido aí no nosso chá do tipo infusão com a calêndula. Então a nossa planta de hoje foi a Calendula officinalis, que tem indicações externas como anti-inflamatórias, antissépticas, especialmente como antimicrobiana, antiviral e também como cicatrizante, além de ser refrescante também. Só pode utilizar então de modo externamente na nossa pele. Ficou a nossa dica de hoje aqui e a Farmácia Verde se faz presente cultivando saúde.